vai. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim. Pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Bom dia a todos vocês, meus irmãos. Nós retornamos para mais um dia de estudo da Santa Palavra do nosso Deus. No dia de ontem, muitas informações chegaram a nós falando sobre a reabertura do comércio, uma reabertura que envolve as mais diversas áreas da nossa sociedade. Isso a nível estadual e a nível municipal. Isso gera seguramente em nós alguma ansiedade. Mas devemos ficar tranquilos, não devemos estar ansiosos, porque no devido tempo, com a segurança que é necessária, nós retornaremos aos nossos cultos, escola dominical, os nossos estudos bíblicos, as nossas reuniões de oração, como normalmente nós fazíamos. E é importante nós lembrarmos que igreja não é o ajuntamento que acontece quando nos reunimos para adorar. Igreja é o corpo misterioso de Jesus Cristo, onde Ele é o cabeça e que nos irmana em
todo o mundo e em todo o tempo. O tempo antes de nós, o tempo que vem depois de nós também. Eu tenho também a saudade que vocês têm, o desejo de estarmos juntos e podemos nos abraçar. Essa vontade, eu creio que é a vontade de todos nós. Mas tenhamos a paciência que precisamos para que com toda segurança todos possamos vir, todos possamos nos reunir, todos possamos estar juntos estudando a palavra do Senhor, todos possamos estar juntos nos reunindo para cultuar ao Deus Altíssimo como parte do seu povo, o seu povo que tem se reunido já dominicalmente para que a adoração coletiva ela possa acontecer. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 131, ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Nosso Deus, pedimos do Senhor o acalmar dos nossos corações, Pai. O tranquilizar, Senhor, dos nossos sentimentos, para que nosso Deus haja em nós uma diminuição, Pai, de qualquer ponto de ansiedade, e que assim, em confiança no Senhor, nós estejamos tranquilos. E pedimos que o Senhor esteja provendo, Deus amado, os recursos para que os teus filhos, na provisão do Senhor, passem e caminhem dia a dia, não lhes faltando aquilo que é necessário. Cuide de nós, nos abençoe, guarde-nos e nos dê a instrução para o estudo da Tua Palavra mais uma vez. Amado Deus, oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Foi numa linda manhã, quando o sol surgiu em Jerusalém, Maria se levantou para velar o seu Senhor. Foi numa linda manhã, Maria saiu de Jerusalém. 2 anjos na tumba avistou, do céu para contar outra paz, que o Senhor Jesus já ressuscitou. Como trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoou Cristo vive, sempre exclamando com delírio de louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Foi numa linda manhã que Pedro e João de Jerusalém correram sem descansar até o local para confirmar outra paz, que o Senhor Jesus já ressuscitou. Trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoou Cristo vive, sempre exclamando com delírio de louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Quando trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoou Cristo vive, sempre exclamando com delírio de louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Foi numa
da manhã, Jesus ao olhar para Jerusalém, ele ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos nesta manhã estudar a lição 7 da revista Nossa Fé, Casais da Bíblia. E esta revista traz algumas lições muito interessantes. E aqui nós vamos estudar hoje, fala um pouco sobre as nossas decisões e as consequências que as nossas decisões trazem. O nosso texto ele está em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 12 ao verso 25. Ele diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele, pois para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi em seus servos, que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, levantou-se, ungiu-se, mudou suas vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará a criança viva? Porém agora é morta. Por que jejuaria eu? Poderei eu trazê-la, fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de um grande imediatismo. E esse imediatismo que nós estamos vivendo tem trazido escolhas que têm levado a consequências que não têm sido muito boas. Vejamos. O resultado desse imediatismo, onde as decisões elas são tomadas sem pensar em muitos momentos naquilo que vai vir como resultado, tem trazido consequências difíceis e tem trazido seguramente conflitos e dramas para a vida das famílias. As escolhas erradas, elas causam consequências que não são boas, são consequências trágicas. Diante delas, como, meus irmãos, nós devemos reagir? A história de um casal nas Escrituras
nos chama a atenção para isso. E nos ensina também muita coisa que nós precisamos atentar e, quem sabe, com elas nós aprendemos também. A história que temos, ela registra a história de um casal, a história de Davi e a história de Batseba, quando na vida dos dois algo aconteceu e que trouxe grande dor, trouxe grande sofrimento, trouxe até mesmo tragédia sobre sua vida familiar. Então, pensando sobre a questão das decisões e das suas consequências, um primeiro aspecto que eu quero observar com vocês agora aqui nesta manhã é o descuido que acontece na vigilância de cada um de nós no que diz respeito à nossa vida com Deus. Vejam só, Davi, Batseba e as escolhas que eles fizeram. As escolhas que eles fizeram foi resultado de apatia espiritual. Eles não deram atenção à vigilância e isto levou-os a uma situação que, com certeza, eles não gostariam de ter experimentado. O texto bíblico que nós lemos, começando no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, dá uma ênfase muito grande ao pecado que foi cometido por Davi. Mas nós não podemos desconsiderar a pessoa de Batseba dentro da situação. Afinal de contas, apesar de não há qualquer registro que nos mostre ali Batseba consentindo com a situação ou não, nós vamos ver que ela não pode ser excluída, já que Batseba era uma mulher casada, ela conhecia valores e princípios e sabia perfeitamente que a sua atitude não era uma atitude que condizia com a sua condição de mulher que estava desposada de um homem que estava na guerra. Então a participação de Batseba ela foi decisiva, sem dúvida alguma, para que o pecado se consumasse. Não é apenas a pessoa de Davi, mas também a pessoa de Batseba que tem que ser observada e atentada. Ela poderia ter dito não. Então, como é que um homem, que as Escrituras afirmam ser um homem segundo o coração de Deus, pôde trazer para a sua vida e para a sua família tanta dor? Nós vamos entender o que estava acontecendo com ele e as circunstâncias que envolveram a escolha que ele fez. O contexto que o pecado de Davi acontece, que envolve Batseba, ele é importante para nós. Vejam só, o texto de 2 Samuel capítulo 11, logo no primeiro verso, nos mostra o contexto em que isto acontece. O Estado de Israel estava em guerra. O texto nos diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Irmãos, o contexto nos mostra que aquele era um período de guerra entre o Estado de Israel e os outros estados que estavam à sua volta. Davi manda os seus oficiais. Era um período de nevralgia dentro do contexto social, no relacionamento com as nações que estavam à sua volta. Israel viveu muitos momentos assim. Muitos momentos de dificuldade, muitos momentos de luta, muitos momentos de conquistas. E sob Davi, eles foram grandemente vitoriosos dentro das batalhas que enfrentaram.
Se nós olharmos dentro desse capítulo 11, o verso 1 e o verso 11, nós vamos encontrar aqui um contraste que nos chama muito a atenção. Vejam só, diz aqui: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O verso 11 mostra já um momento posterior, quando Urias havia voltado. Vejam só. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a minha alma, não farei tal coisa. Irmãos, é importante observarmos o contraste entre a atitude que Urias tomou quando Davi quis enviá-lo para a sua casa e o que fez Davi quando os homens estavam em guerra. Urias, ele afirma: o Joabe, o meu senhor, os homens, a arca, estão todas em uma situação que não é uma situação confortável. Eu, porém, ficaria confortável com esse desconforto? Irmãos, com todo esse desconforto, Davi estava confortável. Davi estava dentro do seu palácio, em uma atitude que não pode ser colocada sem que nós observemos isso. Davi tinha sido ungido, meus irmãos, rei para liderar, um rei para governar, um rei para estar à frente à nação. E nós observamos que no momento de guerra, Davi estava vivendo o ócio e a negligência. Ele estava numa situação em que parece que não havia guerra. Qual deveria ser a postura de um rei em tempos de guerra? Vejam o que diz o verso 2 de 2 Samuel 11. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando o sol. Povo em guerra, os seus servos dormindo ao relento, e Davi dormindo sossegadamente no seu palácio. À tarde ele se levanta e sai para dar um passeiozinho pelo saguão, pelos locais altos onde ele podia observar tudo. Irmãos, a posição de Davi, a sua situação ali não demonstra a posição que ele deveria tomar como um rei. Ele deveria estar acompanhando o povo que estava demonstrando grande confiança nele. Olhem essa sequência. Primeiro, ele estava onde não deveria. Ele não deveria estar no palácio. Ele deveria estar no campo de batalha, liderando seus homens. Segundo, olhou porque não devia olhar. Seus olhos foram correr para onde não devia. E terceiro, cobiçou o que não era seu. A cobiça já implica isso, em querer aquilo que é do outro para si. A cobiça já envolve esta situação. Então, vejam só, Davi, ele havia se tornado rei, e um rei que havia conquistado muita coisa. Se tornou respeitado, se tornou um grande rei. E possivelmente essa posição que ele tinha conquistado como um grande rei o fez esquecer de que numa luta, numa batalha, nunca o soldado ele pode ficar desatento.
que nunca o soldado ele pode baixar a guarda, usando um termo do pugilismo aqui, né? Deve estar sempre com os braços à frente para que não leve nenhuma pancada de maneira direta no rosto e possa até mesmo ir a nocaute. Possivelmente, a segurança de toda a conquista que ele tinha conseguido deu a ele uma segurança que não era verdadeira. Isso trouxe a Davi, provavelmente, até mesmo alguma posição de orgulho. Irmãos, isto fez com que Davi baixasse a guarda espiritual do seu coração. E isto é terrível. O que nós aprendemos então com a história do grande rei Davi no momento em que ele se envolve com Batseba? Primeiro, que é necessário cuidarmos da nossa vida com Deus. Isso é importante, é fundamental, mantendo uma vigilância em todos os momentos para que nós não façamos escolhas erradas. Meus irmãos, nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar sempre observando as circunstâncias que envolvem a nossa própria caminhada de vida no dia a dia. Então, nós não podemos descuidar da nossa vida com Deus. Segundo, não podemos subestimar a nossa inclinação para o pecado. Às vezes usamos o termo natureza pecaminosa. Nós não podemos subestimar a nossa capacidade de pecar. Nós não podemos absolutamente achar que estamos tão seguros e tão firmes que não vai acontecer aquilo que pode nos levar a uma situação de tristeza. Podemos tomar uma decisão errada. E terceiro, para cair em tentação, meus irmãos, basta um pequeno degrau. Há tantas histórias de pessoas que estão em casa e que se machucam de maneira tão grave em um degrau tão pequeno. Na confiança, essas pessoas, e quem sabe até você já tenha tido uma experiência assim, desprezou o degrauzinho que havia ali. E bastou um pequeno degrau para que uma grande queda acontecesse. Então nós aprendemos que nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus. Aprendemos que nós não podemos subestimar a nossa inclinação para o pecado. E que para cair basta um degrauzinho muito pequeno à nossa frente, que se não observarmos podemos com certeza levar um tombo que trará grande prejuízo a nós. Caímos em tentação, meus irmãos, porque nós desprezamos os perigos espirituais que estão à nossa volta. Mesmo porque o nosso tempo tem fragilizado muito todas essas questões. É tudo muito relativo. O que é certo e o que é errado? A questão do certo e do errado é um problema muito sério para nós hoje. Afinal de contas, tem-se dito que aquilo que é bom e traz um resultado positivo não pode ser errado. Há uma situação em que se diz algo não está certo nem errado. O resultado vai determinar se é bom ou ruim, e sendo bom ou ruim vai determinar o certo ou errado. O absoluto parece que se perdeu no coração e na cabeça de muitos. Por outro lado, meus irmãos, nós não podemos desprezar porque o absoluto continua existindo. O absoluto do certo e do errado não está na nossa experiência pessoal, mas no que Deus apresenta para a gente. Então, quantos têm feito escolhas erradas, escolhendo o adultério, a intimidade pré-conjugal, fazendo tudo isso simplesmente porque não viram problema nenhum em dar uma espiadinha por cima dos muros do palácio. A internet hoje tem sido um grande aliado de cada um de nós nas nossas pesquisas, no estudo e até na comunicação, como está acontecendo agora. No entanto, ela tem sido também um caminho aberto
de porteiras escancaradas, com trilhas largas, para que nós naveguemos em terrenos que são terrenos pantanosos, são terrenos que podem nos fazer atolar na nossa relação com Deus e trazer prejuízo para a nossa família, para os nossos amigos, para aqueles que estão próximos de nós. Tem uma frase popular que diz o seguinte: o perigo não é olhar e ver alguma coisa. O perigo está em ceder ao desejo de voltar voltar a ver aquilo que se enxergou. Tem um outro ditado que diz que nós não podemos impedir de uma andorinha pousar na nossa cabeça, mas deixá-la fazer ninho, daí a uma distância. Significa, meus irmãos, que há momentos em que as coisas chegam diante de nós, que nós simplesmente olhamos e enxergamos. A tentação de voltar a enxergar é grande. E o problema está exatamente em ceder a esta vontade de voltar e dar uma segunda olhadinha, uma terceira olhadinha, fixar os olhos e se ver envolvido com a situação e se ver envolvido com aquele contexto. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com elas. Lembra o que Jesus disse? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Foi o que ele disse quando estava lá no jardim do Getsemane, pouco antes de ser preso pelos guardas que o levaram a um julgamento completamente equivocado, forjado, desonesto, que foi o caminho para a cruz. Ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se referia à humanidade dele e à nossa própria humanidade. E a nossa própria humanidade que pode jogar-nos no chão, que pode levar-nos a decisões completamente erradas e equivocadas. Vejam as palavras de Jesus aqui. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O contexto aqui é o de adultério, porque envolve a vida adúltera de Batseba e de Davi. Mas vejam, meus irmãos, que nem sempre o ato consumado é o que representa o pecado de fato. Jesus trouxe o espírito da lei e não apenas a secura da lei. Tem-se entendido tantos e tantos momentos que o pecado está na consumação de um ato, seja ele o adultério ou qualquer outro ato que não seja legítimo segundo o que Deus mostra-nos. Ele diz que a intenção, ela já é pecado. Vai muito além do que nós podemos até mesmo imaginar se nós não olharmos para o que Deus nos diz na sua palavra. 2. As escolhas e as suas consequências. Toda escolha tem suas consequências. A escolha de Davi e Batseba trouxe consequências terríveis para a vida deles. Mas não foi só para eles, mas consequências horríveis também para a sua própria família. O resultado imediato foi a gravidez de Batseba, mas não foi só isso. Meus irmãos, se o orgulho prevalecer nas escolhas erradas que nós fazemos e a procura de uma solução para o nosso erro for o de tentar resolver da maneira como nós mesmos achamos que devemos resolver, nós temos uma grande possibilidade de aumentar ainda mais o problema que inicialmente foi criado. Davi não assumiu a responsabilidade pelo pecado que havia cometido. Pelo contrário, ele começou a pensar numa maneira de esconder o que havia feito. Vejam só. Primeiro, Davi manda chamar o marido de Batseba da batalha.
E o trata muito bem, ele tenta induzi-lo para que ele fosse para casa e ficasse com a sua esposa. Deu certo? Não, não deu certo. Não dando certo, ele partiu para o plano B. Então, primeiro, manda chamar Urias, presenteia, o galanteia e diz: vai para casa, fique com a tua esposa. Urias se nega e diz: o meu povo guerreiro está lá na batalha. A arca da aliança ao relento, em barracas. Não vou para casa. E ele foi para onde os soldados dormiam. Plano frustrado de Davi na sua primeira etapa. O que ele faz? Chama Urias novamente, festeja com ele, embriaga-o para ver se embriagado ele voltava para casa e ia para com a sua esposa. Também não deu certo. Urias não foi para casa, ficou junto com os soldados. E numa terceira tentativa, então, ele vai lograr êxito. Ele envia a Joabe uma mensagem dizendo que era para colocar Urias à frente da batalha. Colocá-lo em um lugar onde ele pudesse ser atingido e fatalmente ser morto. E foi o que o comandante fez. Colocou Urias numa posição em que, chegando próximo da muralha da cidade, ele teria grande possibilidade de ser atingido, e foi o que aconteceu. As flechas foram esparramadas, Urias morreu e problema resolvido. Meus irmãos, nos impressiona muito a frieza com que Davi tentou encontrar uma solução para esconder a responsabilidade que ele tinha. Ele ficou maquinando uma situação após a outra. Diz que um abismo chama outro abismo ao som das suas catadupas. Eu creio que, mesmo fora do contexto, nós podemos imaginar que, se o problema do pecado não for resolvido da maneira correta, ele pode nos levar a outras situações mais difíceis, que se somarão uma a outra a cada momento, a cada instante, a cada tempo. Para Davi, o problema estava resolvido, ele parecia estar resolvido. Urias estava morto, Batseba viúva, final feliz, ela viúva. Ele agora pôde ficar com ela. O filho nasceria ali, não haveria problema, afinal de contas, estava nascendo filho de uma mulher viúva com o rei. No livro A Ética da Decisão, George W. Orwell, ele fala algumas coisas muito interessantes. E uma das coisas que ele afirma ali é para a gente pensar. É de que, a partir do momento que nascemos, nós começamos a tomar decisões, mesmo que não sejam decisões dentro da racionalidade que um adulto toma, mas a decisão de buscar alimento e assim outras e outras e outras. E a partir daquele momento, não há mais uma situação de neutralidade na vida. Significa que nós decidimos em todo momento, mesmo quando decidimos não decidir. E isto vai trazer consequência para a nossa vida. Vai trazer consequência para aqueles que estão à nossa volta. Trará sempre uma consequência. Dê uma olhada em Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. Nós conhecemos muito os textos das Escrituras, mas quanto de fato nós cremos nele e quanto de fato nós damos valor e tememos a verdade que foi revelada por Deus?
que aconteceu com Davi e Urias, e a esposa de Urias, vai nos mostrar o que Paulo revela-nos em Gálatas 6:7. Eles semearam corrupção e colheram fruto do seu ato. O que houve com eles é um exemplo apenas daquilo que pode acontecer conosco, meus irmãos. Corrupção. O pecado não se resume ao adultério, como no caso. A tentativa de fazer alguma coisa, de ter um pensamento, de ter um comportamento que não se alinhe com as instruções de Deus, da sua palavra, vai corromper a nossa relação com Ele. E isto, meus irmãos, as Escrituras chamam de pecado. Se é pecado, trará consequências que até nós podemos tentar ignorar ou tentar consertar com os nossos meios que são equivocados. Agindo dessa forma, há uma boa possibilidade, meus irmãos, de estarmos tentando enganar a nós mesmos. Por quê? Porque eu consigo esconder meus atos de você. Você consegue esconder os seus atos de mim. Você consegue esconder os seus atos dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que o cercam. Mas você não conseguirá, eu não conseguirei fazer isto diante de Deus. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Nós nunca podemos desprezar essa verdade e nunca podemos desprezar Deus. Salomão diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Não é apenas a onisciência de Deus que conhece todas as coisas, mas é a atenção de Deus a cada um dos nossos atos, a cada uma das nossas atitudes, a cada uma das nossas decisões. O que aconteceu com Davi? No tempo de Deus, foi no tempo do Senhor. Ele faz com que o pecado de Davi seja clareado diante de seus próprios olhos. E Deus usa Natã, o profeta, para isso. Ele foi o instrumento que Deus usou. Davi teve que enfrentar as consequências da sua escolha, da sua terrível escolha e das escolhas que ele fez sucessivamente, depois da escolha que fez em tomar adulteramente Batseba junto de si. Primeiro, meus irmãos, nós vemos que ele plantou e ele colheu. O filho de Batseba morre 7 dias depois do nascimento. Segundo, a profecia de que a espada não se apartaria da casa de Davi aconteceu. Absalão, por vingança, matou Amon. Isso fez com que Absalão fosse morto por Joabe. Isso foi depois. Terceiro, quanto à profecia de alguém desposar as mulheres de Davi, isso aconteceu com seu próprio filho Absalão. Absalão caminha para tentar matar Davi, um problema instala-se dentro da sua casa. E o que aconteceu com Davi? Ele teve que fugir. E o que aconteceu com Absalão? Tomou aquilo que era de Davi, inclusive as suas mulheres. Deus havia profetizado isso, meus irmãos, que a espada não se apartaria da casa, que assim como Davi deitou-se com a mulher de Urias, também a mesma coisa aconteceria com as suas mulheres, e o seu próprio filho acabou fazendo isso. A fuga de Davi só acabou quando Absalão foi morto por Joabe. Meus irmãos, dependendo das escolhas erradas que fazemos, o preço pode ser alto, pode ser altíssimo. Isso aconteceu com Davi e aconteceu com Batseba. Terceiro, a bênção do perdão e os seus resultados. É rico
É maravilhoso olharmos para o que as Escrituras nos dizem sobre isso. Perdoar e pedir perdão deve ser parte constante da vida daqueles que conhecem o Senhor, meus irmãos. Primeiro, pedir perdão porque pecamos. Precisamos perdoar porque, como nós, pessoas pecam também contra nós. O perdão foi declarado logo depois que Davi, que reconheceu a sua culpa, quando Natan, então, através de uma história, deixa claro o que ele havia feito. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O Salmo 51, você pode ler todo esse salmo e leia junto com o Salmo 32, ele vai te ajudar a compreender todo o contexto da vida de Davi da situação do pecado que ele cometeu. Ele mostra o momento desse confronto. No Salmo, Davi deixa claro a certeza do perdão de Deus para com ele. E que Deus, ao perdoá-lo, pôde restaurar a vida que ele havia perdido, não fisicamente, mas na alegria da sua caminhada. Enquanto o pecado seca a vida, a confissão do pecado e a certeza do perdão revigora, meus irmãos. Quando nós agimos como Davi, tentando esconder o pecado, ou pensamos que nós vamos conseguir ocultar o pecado do nosso coração, coisas acontecem conosco. Olhem o que aconteceu com Davi, não é muito diferente com a vida de nenhum dos filhos do Senhor. Ele diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. É sério, meus irmãos. O pecado tira o ânimo. O pecado tira a nossa força. O pecado esgota-nos, o pecado seca-nos. Davi diz: meus ossos doíam dia e noite, porque a mão do Senhor pesava sobre mim. Deus está vendo tudo, e não apenas vendo no sentido de enxergar, mas Ele está agindo sobre todas as nossas atitudes, e isto é sério. Só é possível vivermos, meus irmãos, esta restauração e renovação de vida, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele concede-nos o sentir a profundidade do amor que tem para conosco. Lamentações 3, 22, 23 diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Fidelidade de Deus para com tudo aquilo que Ele estabeleceu como propósito seu na vida do seu povo. Por maior que possa ser o pecado que está diante de nós, ou a culpa do pecado, é bom lembrarmos, meus irmãos, que a grande misericórdia do Senhor, ela não pode ser comparada ao que nós entendemos ser grande o nosso ato diante do Senhor. Não que seja desprezado, seja pequeno, mas não dá para comparar com a infinita misericórdia de Deus. O perdão de Deus está disposto a todas as pessoas que, se arrependendo, confessam os seus pecados e buscam a purificação da sua justiça. 1 João 9 diz isso. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Davi foi perdoado imediatamente, logo depois de reconhecer sua culpa e buscar o perdão de Deus.
Isso, meus irmãos, é que acontece conosco também. Nós só não podemos confundir misericórdia com conivência, né? Ou desatenção de Deus, achando que o perdão é uma licença que Deus nos dá para podermos pecar e pecar e pecar, imaginando, eu não tem problema, eu peco, mas Deus perdoa. Irmãos, esse é um conceito completamente equivocado. Davi e Batseba não foram apenas abençoados, meus irmãos, com o perdão do pecado que eles haviam cometido, mas receberam a bênção também de ter um filho nascido deles e que caiu no agrado do próprio Deus. O filho deles, Salomão, é a demonstração de que Deus está sempre pronto a abençoar os seus servos, a despeito de algo que nós não podemos esquecer, a despeito do desmerecimento que há em nós. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores. É graça. É favor de Deus para conosco. Deus, meus irmãos, não deixa de derramar sobre os seus filhos a riqueza das suas bênçãos. Para isso é preciso reconhecer o erro, pedir perdão e buscar a Deus dentro de uma nova direção na própria vida. Vamos caminhar para concluir. A história de Davi e Batseba, ela nos ensina que na vida não há escolha sem consequência. Boas escolhas, bons resultados, resultados dignos. Más escolhas, escolhas desastrosas, consequências desastrosas. Boas escolhas nunca existem fora do querer soberano de Deus. À luz, meus irmãos, da péssima escolha de Davi e Batseba e das consequências trágicas que eles viveram, nós podemos analisar a nossa própria vida. Podemos analisar o nosso próprio dia a dia, olhando para as áreas que nós somos mais fragilizados, mais suscetíveis a tomarmos decisões que são decisões equivocadas, decisões erradas, decisões que precisam áreas que precisam ser fortalecidas. Irmãos, nós precisamos vigiar para que nós não caiamos em tentação. Nunca é desnecessária a lembrança de que os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo inteiro. Nunca nos esqueçamos também de render graças a Ele pelo seu perdão. Nunca nos esqueçamos de agradecê-lo, porque a sua infinita graça está sobre nós. E essa graça aqui nos é revelada continuamente através da pessoa de Cristo Jesus. E essa graça está presente em nós, apesar dos nossos erros, apesar das nossas péssimas escolhas. Irmãos, vamos pensar sobre isso. Estamos encerrando o mês do lar. E mês do lar não é simplesmente o mês que falamos ou pensamos em alguma coisa sobre a família, mas um tempo de reflexão sobre o dia a dia que nós vivemos nos relacionamentos com aqueles que são a nossa família, os nossos familiares, aqueles que Deus nos deu o privilégio da convivência. E vamos lembrar que as nossas decisões, as decisões boas, são bênção para nós e para a nossa família. Decisões equivocadas são desastrosas para ambos, para nós pessoalmente e para aqueles que conosco convivem. Deus te abençoe e te faça pensar um pouquinho sobre como tomar as decisões. E lembre que a base para todas elas não estão em nós, mas no Deus Todo-Poderoso. Grande e amado Deus, a
situação que envolve a nossa vida é uma situação difícil, porque, Pai, mesmo como filhos amados do Senhor que somos, nós tomamos decisões que não são boas. E, Senhor, nós sabemos que mesmo quando decidimos não tomar nenhuma decisão, estamos decidindo. E haverá resultado e haverá consequência. Louvado seja o Senhor com a misericórdia que se renova sobre nós, com a bênção do teu cuidado. Louvado seja o Senhor, Pai, pelas suas infinitas misericórdias que têm se renovado sobre a nossa vida cada dia. Louvado seja o Senhor pelo grande amor que tem para conosco. E Deus amado, pedimos do Senhor sabedoria nos próximos dias, quando teremos que tomar decisões com relação à nossa vida pessoal, ao nosso lar, ao nosso trabalho, à nossa igreja. Dê-nos sabedoria e sensatez, Pai, para que tomemos decisões sábias e seguras, porque certamente decisões equivocadas, elas podem ser decisões desastrosas. Que as nossas decisões sejam sábias e que saibamos que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Ó Deus, ilumine-nos, dê-nos um coração simples para que sempre tomemos decisões sábias e seguras. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Um bom caminhar de dia para vocês. Que Deus os renove. Lembrem, boas escolhas, bons resultados. Más escolhas, resultados desastrosos. Amém.